Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. Estamos recebendo em nossos estúdios a minha amiga Jaqueline Barbosa. Seja muito bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, Derbal, toda a equipe, você que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Jaque. A Jaqueline Barbosa, ela é vereadora licenciada. Exato. E é secretária da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, é isso, Jaque? Exatamente. A Jaque é formada em jornalista, ex-moradora da nossa querida Cota 200, onde temos vários amigos lá, né, Jaque? Iniciou os estudos na Escola Estadual Maria Helena Duarte Caetano, né? E depois o ensino médio no Schmidt, é isso, Jaque? Fala um pouco da sua história pra gente, Jaque. A Derbal já sabe bem da minha história, conhece bem minha história. Exatamente isso. Nasci na Cota 200 e fui criada na Cota. Os meus pais tiveram comércio lá por muito tempo, um lugar onde a gente viveu uma infância muito gostosa, né? Eu costumo dizer que a nossa infância foi uma das últimas infâncias realmente saudáveis, de você brincar na rua, se sujar, tomar banho na chuva, e só entrava quando a minha mãe gritava. Foram momentos muito gostosos que a gente viveu na Cota. Eu continuo com vínculo na Cota, tenho eleitores, tenho a minha família, a minha irmã continua na Cota 200, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande. E comecei os estudos na Maria Helena. Hoje sou mãe de uma Maria Helena, inclusive as pessoas até perguntam, às vezes, é por conta da escola? Não é por conta da escola. E depois vim para o Schmidt, logo depois eu fui cursar jornalismo em Santos, e muito se dá dessa escolha do jornalismo ao Jornal Acontece, né? Que é onde eu... Você já tinha vínculo com o jornal? Já tinha. O Cido, que é o fundador, meu irmão, Cido Barbosa, inclusive. Quando foi fundado o jornal? Um beijo enorme, irmão. Em 1999. Grande abraço, Cido Barbosa, diretor, nosso diretor. Nosso eterno diretor. E eu tinha 13 anos na época, mas eu e o Cido, nós temos uma conexão muito forte, né? E então tudo que ele fazia, onde ele estava, antes mesmo, no período das rádios comunitárias, que era... Você participou da rádio comunitária? Eu fazia um programa de domingo. No domingo? Eu era fifi. Eu era bem novinha, aí eu passava na banca do Ivo. Do Ivo, nosso amigo, grande abraço, grande Ivo. Pegava, um beijo, Ivo, pegava ali, o Ivo vai lembrar. Pegava a revista Tititi, Caras, não é Caras. Tititi e uma outra revista ali que contava a vida dos famosos. Uhum. E aí eu ia para o programa de TV, de rádio, para contar as histórias. E por isso que eu era fifi. E trabalhava com o meu irmão na rádio na época, ele era diretor da 99 FM. E na sequência, ele fundou o Jornal Acontece. Em 1999, o jornal tem 25 anos de história. E aí segui junto com ele. Então, fiz jornalismo, fui diretora de redação do jornal por muito tempo. E ali no jornal a gente começou a desenvolver alguns projetos sociais. Então, muita coisa vem da minha mãe também, de tudo que ela viveu ali na Cota, no lado espiritual. Minha mãe era uma mulher muito religiosa, mas dentro da sua religiosidade, ela era muito ajudadora. Uhum. Ela tinha esse cunho social. Tinha essa empatia, ela tinha. E aí, quando a gente vem para a realidade do Jornal Acontece, a gente amplia os trabalhos sociais e encabecei alguns projetos, como o Chá das Comadres, fomos amadurecendo algumas ideias, começamos o Apadrinho Idoso, que é um projeto que nós temos até hoje com os idosos do Lar Fraterno no final do ano, e fomos fortalecendo o trabalho do jornal junto com esse trabalho social também. Vários simpósios ambiental também se fizeram. Exato, inclusive teve um último agora que foi um sucesso, o Fórum Aliança Sustentável, que é realizado pelo Acontece, sob a direção do Cido. Aconteceu no Bloco Cultural e agora o Acontece já se mobiliza aí para os próximos, acompanhando esse momento que é tão importante, né, onde o Cubatão está tão posicionado. Agora na conferência da a COP, uma COP cidade 30, né? na COP 30, olha que orgulho, né? Que orgulho de onde nós saímos, uma cidade que foi considerada durante muito tempo o Vale da Morte e hoje símbolo de recuperação ambiental, dando exemplo aí para o mundo afora. Isso é muito bacana. Grande abraço ao nosso amigo Ney Serra, que começou tudo isso. É verdade, é verdade. Você fica muito contente com ver que o Batão nas de ver páginas, essa evolução, essa evolução que está dando continuidade, isso é muito bom, Jaque. Isso é maravilhoso. Ô, Jaque, você fez intercâmbio também fora do Brasil? Fiz. Eu fiquei na Cota até os 28 anos de idade e depois eu fui para a Europa para estudar. Fiquei por 2 anos lá. Voltei em 2016. Ficou na onde na Europa, já? Na Irlanda. Um pouquinho de frio lá, já. Frio maravilhoso, eu gosto muito de frio. Eu tenho dificuldade com os dias muito quentes,
mas a Irlanda, quando está muito calor, 17 graus. 17 então graus. eu super me adaptei com o clima de lá. Voltando para o Jornal Acontece, o pessoal cobra muito, Jaqueline. Os bailes do Jornal Acontece. Quando vão voltar, Jaqueline? Quando você falou cobra muito, eu já imaginei. Isso é um apelo da cidade. Os bailes. Era muito bom os bailes do Nossa, que Jornal tempo Acontece, maravilhoso, né? Que tempo muita maravilhoso. Gente. O pessoal, aqueles vestidos longos lá, o pessoal todo bonito. E eu não sei se você lembra, mas um dos últimos bailes que a gente fez foi um baile de máscaras. Baile de máscara, foi temático, maravilhoso, né? é muito legal. Tempos maravilhosos, né, da gente reunir a sociedade, as autoridades, amigos, indústrias, tempo de confraternizar. Quem sabe futuramente esse projeto não volte, né? São muitos apelos, muitas pessoas pedem, falam para você, falam para mim, falam para o Cido. Mas agora o Acontece, ele está muito focado mesmo nessa pegada ambiental, promovendo os fóruns, promovendo essas discussões que fortalecem, né, essa pauta que é tão importante e necessária para nós. Mas quem sabe no próximo momento a gente tem também o nosso momento de entretenimento e lazer com os bailes do Acontece. Precisa retornar. Ô Jaque, você, depois de muito tempo, eu creio que você teve vários convites, né, com certeza, e resolveu vir para a política. Como é que foi essa transição? Como é que foi esse atendimento? Porque com certeza muitas pessoas cobravam isso de você. Sim. E justamente por conta do social, né? Uhum. Então, quando eu gosto muito de falar da minha mãe, quando eu falo desse processo político, porque a minha mãe era uma mulher muito simples e dentro da sua simplicidade, ela ajudava muitas mulheres. Então, ela se reunia com essas mulheres em casa, e eu me lembro disso muito bem, a gente chamava de caminhos de oração. Né? Essas mulheres que muitas vezes eram arrimo de família, então elas se encontravam ali semanalmente para orar, só que não parava ali na espiritualidade, né? Muitas delas precisavam de ajuda, e desde pequena eu fui criada subindo e descendo o morro da cota, ajudando a minha mãe, pedindo de porta em porta um pacote de macarrão, açúcar, para a gente montar cestas básicas para doar para essas mulheres. Então, eu já tinha na veia essa pegada de estar próxima das pessoas, de entender as necessidades, da empatia. E aí, nós começamos um projeto, dentre tantas as ações que a gente fazia, nós começamos um projeto chamado Chá das Comadres. Jaque, vamos chamar só o intervalo? Vamos. Depois você continua, pode ser? Tá bom, vamos lá, que eu já falo do Chá das Comadres. Com Jaque Barbosa. Jaque Barbosa, já que você estava falando da sua transição para a política e teve um chá. Chá das Comadres, projeto. Não era necessariamente um chá que a gente tomava, mas era um encontro muito potente com mulheres empreendedoras aqui de Cubatão. E esse encontro ele foi tomando forma, acontecia mensalmente, foi tomando forma. As mulheres empreendedoras, elas levavam seus produtos para expor e a gente fazia ali uma espécie de troca, de network. E nós tínhamos um momento muito importante que era trazer já à tona uma discussão que infelizmente hoje a gente vive massivamente, que é a violência contra a mulher. Infelizmente. E ali em 2018 nós iniciamos essa conversa, essas rodas de conversa, e ali a gente começou a construir um vínculo muito forte com as mulheres. Porque a gente falava do combate à violência e nós falávamos também do empreendedorismo feminino, da importância de valorizar o comércio local, o comércio de mulheres. E nós fizemos algo que é muito importante e é comprovado já aí com pesquisas, que o empreendedorismo feminino ele é uma porta
para que a mulher rompa com o ciclo de violência. Então, nós unimos o empreendedorismo com as rodas de conversa sobre o combate à violência. Empoderamento da mulher. Quando a mulher ela começa a se reencontrar, quando ela começa a ter autonomia financeira, ela vai adquirindo ali mais força para que ela possa romper. A gente sabe que não é só isso, porque romper o ciclo de violência, ele envolve muito mais do que a gente consegue ver ou muitas vezes julgar, né? Mas é uma porta que encoraja essas mulheres. E aí ele foi crescendo, foi tomando forma esse encontro, e o apelo veio justamente dessas mulheres. Você precisa se candidatar, a gente precisa ter uma mulher... Você teve uma representante. Lá na Câmara, e era um desafio muito grande, porque nós já caminhávamos para 16 anos sem uma mulher eleita diretamente. Cubatão passou 16 anos sem eleger diretamente uma mulher. É porque teve a Érica, mas ela foi... como suplente. Né? Então, 16 anos sem eleger diretamente uma mulher, e como é que vai ser esse desafio? Eu lembro que eu falava assim para elas, brincando, mas estava falando sério: se eu for, você vai me apoiar, você vai me ajudar. Boa. Não, você pode contar comigo. Então, eu tô indo porque você está falando. Porque, tô indo por você. É porque a gente... Não era algo que estava no meu radar, né? Eu estava ali, tocando jornal, fazendo meu projeto social, e era isso que eu queria. Mas eu comecei a perceber que realmente a gente precisava avançar. E a política, ela é uma ferramenta muito importante para que a gente possa chegar nas pessoas, dar mais celeridade. Né? Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de política pública, de chegar lá na ponta, de deixar um trabalho para as próximas gerações, a gente precisa que isso seja inserido na política. Então a gente foi criando, conversando, e conversa com um, conversa com o outro, criando um grupo robusto, e aí beleza, combinamos, vamos. E aí antes de irmos veio a pandemia. Veio a pandemia já. Veio a pandemia, então nós fizemos campanha no meio de uma pandemia e foi aquele caos, porque era tudo muito novo. Como é que você faz campanha sem poder ir para casa das pessoas, sem poder ir para a rua, sem aglomerar? E nós fizemos uma campanha muito respeitosa, nós não aglomeramos, porque a vida é o mais importante, precisa estar acima, né, de todas as coisas. E nós fomos para a rede social, falar do que a gente acreditava, e falar dos projetos que já existiam e daquilo que a gente queria fazer, e aí deu super certo, que na primeira tentativa nós já ganhamos a eleição. Foi surpreendente, né, Jaque? Surpreendeu você, Jaque? Na primeira tentativa você já foi eleita? Eu acreditava muito. Muito bem colocada, Jaque. Muito bem colocada. Nós tivemos 1.282 votos. Eu sempre falo nós porque ninguém faz nada sozinho, não ganhei eleição sozinha, Jaque sozinha não teve 1.282 votos. Você é um grupo que acreditou muito nesse projeto, e ali a gente conseguiu construir esse caminho, né? E eu acreditava muito no projeto, eu acredito muito nesse projeto, então eu sabia que podia dar certo. Mas eleição é aquilo, né? O jogo só termina quando acaba, né, a gente só sabe quando abre ali a última urna e conta tudo, e aí deu certo. E fomos vitoriosos, graças a Deus. A Jaque eleita, como é que foi a experiência de ser vereadora em Cubatão? E aí eu fui para a Câmara, né? Uma mulher só e 14 homens. Precisa vir mais gente, né, Jaque? Novamente agora, só você. Inclusive, exatamente. Inclusive, aí eu quero até aproveitar, vou aqui focar aqui na minha câmera. Faça isso, Jaque. Para fazer um apelo para as mulheres, porque nós precisamos de mulheres na política. Quando eu conversei com muitas mulheres que me diziam assim: Jaque, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, meu marido que decide isso. E eu não preciso de política para nada. Aí a gente faz aqui, dá um exemplo muito rápido. Onde que o filho estuda? É numa escola pública? Como que o filho chega na escola? É um transporte público? A gente está falando de política. Tudo é política. Então, todos os dias nós usamos os serviços, nós usamos o sistema. E é muito importante que nós, mulheres, entendamos isso, porque quando uma mulher, por exemplo, é mãe, hoje eu sou mãe, certo. Da Helena. Da Maria Helena. Beijo, Maria Helena. Quantos anos, Jaque? Helena está com 3 anos, agora nas férias está com o pai dela mora no Rio de Janeiro, ela passa as férias por lá. Está no Rio agora, então? Está vivendo lá do carioca dela. E quando eu me tornei mãe, o meu olhar mudou para a sociedade. Então hoje eu chego no lugar e penso: por que não tem um fraudário aqui nesse lugar? Uma coisa que antes eu não pensava. Então, por que esse apelo ele é tão genuíno, verdadeiro? Porque quando nós temos mulheres discutindo leis voltadas para as mulheres, é outra coisa. A gente não pode ter homens escrevendo lei para a mulher, definindo o futuro da mulher. A gente precisa de mulheres fazendo isso, porque a mãe vai entender o que precisa de a mãe entende que precisa de um fraudário, a mãe entende a dificuldade que é ir para a rua com uma criança.
Quando eu engravidei da Helena, eu estava no mandato. Era vereadora. Era vereadora. E eu lembro, aí, meu amigo Cabeças Bar, grande abraço. Cabeça você, me né? substituiu, exatamente. Mas até chegar nesse momento do Cabeça me substituir, não existia ali. Como é que vai fazer agora? Não tem licença maternidade. Não tem licença maternidade? Não tinha, agora tem. Não, agora, olha, tem já mulheres. Não é um tinha. caminho, já um avanço a mais para nós mulheres. Até então? Mas não tinha, porque até então nenhuma mulher tinha se licenciado, né? E aí você veja como que é importante você ter mulheres nesses espaços. Vai criar essa lei como? Ok, como é que você... Vai criar uma lei? Como um homem, e nós temos os nossos amigos vereadores que são comprometidos também muito com a causa. Agora na Secretaria da Mulher a gente recebe diversos projetos de lei voltados ao combate à violência contra a mulher, ao abuso sexual na infância. E que bacana que a gente tem essa discussão, né, de forma unificada. Mas a mulher, ela vai entender a essência do que a mulher precisa, do que a mãe precisa. Então, a gente precisa que a mulher esteja no centro de debate para fortalecer essa discussão e não apenas no lugar de fala, mas também no lugar de decisão. É porque todas essas decisões de assistência social, de escola, de saúde, são tudo decisões políticas. São decisões Não tem como políticas. fugir disso. E quem vai para a reunião escolar? A mãe. Quem busca o filho na escola? A mãe. Né, na maioria dos casos. Então, é muito importante que nós, mulheres, estejamos inseridas nesse processo. Precisa de mulher se candidatando, precisa de mulher vereadora, precisa de mulher dentro dos espaços de decisão para que a gente possa cada vez mais... Dentro dos conselhos, para a gente deixar um futuro melhor para as nossas crianças. Né? Muito do que nós trabalhamos hoje, quando a gente fala de política pública, não é algo imediatista. Tem muito do que a gente constrói que é para médio e longo prazo. Tem muita coisa que eu falo muito do combate à violência contra a mulher, que tem muita coisa que a gente não vai ver acontecer. Mas a gente trabalha para que os nossos filhos, para que as nossas netas não passem por o que a gente passa hoje. Para que as nossas netas olhem de repente para um vídeo de uma caminhada pelo fim da violência contra a mulher e digam, nossa, mas precisava mulher ir para a rua, homem batia em mulher. É por isso que a gente trabalha, para que num futuro a gente tenha um mundo mais seguro para as nossas mulheres. Talvez eu não esteja aqui para ver, mas eu estou plantando aqui uma semente, deixando a minha contribuição para que isso aconteça. Perfeito. Vamos chamar mais um intervalo? Bora. Daqui a pouco voltamos com Jaque Barbosa. E voltamos com a Jaque Barbosa, a atual secretária da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Jaque, o que é essa secretaria? Explica pra gente. A Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que é uma secretaria nova, vai fazer um ano mês que vem, vai fazer um ano em fevereiro, temos que cantar parabéns e comemorar os desafios aí que nós vencemos nesse primeiro ano. É uma secretaria meio, uma secretaria transversal, então ela conversa com as demais secretarias para desenvolver ações. Nós temos dentro da Secretaria da Mulher, a Diretoria da Mulher, a Diretoria de Periferia, Diretoria de Igualdade Racial, Diretoria de Diversidade. Poxa, bem então, a gente trata a mulher e direitos humanos, né, como um todo. Então, como na prática, nós temos um trabalho com a Secretaria de Saúde. Perfeito. Com a Secretaria de Saúde, a gente discute a saúde da população LGBTQIAPN+, a saúde da mulher, a saúde da população negra. Então, nós temos o cuidado de fazer esse trabalho enquanto a saúde cuida do macro. Então, a gente conversa com todas as outras secretarias para desenvolver as ações em conjunto.
Logo que nós iniciamos a secretaria, era perto do Carnaval, estava ali há uma semana mais ou menos do Carnaval, então junto com a Secretaria de Segurança Pública e com a Guarda Municipal, nós fizemos uma ação com o protocolo Não é Não, e espalhamos algumas tendas pela cidade durante o Carnaval, onde a Patrulha Guardiã Maria da Penha esteve com a gente do começo ao fim dessa ação, numa tenda de acolhimento, para uma mulher que se sentiu coagida, que foi assediada, ela tivesse um lugar ali onde ela pudesse bater o olho e saber, ali eu tenho ajuda, ali eu posso, a partir dali, fazer um boletim de ocorrência, eu sair daqui em segurança. Então foi a primeira ação da Secretaria, que inclusive nós já estamos começando a trabalhar agora para o Carnaval que tá chegando. O mesmo projeto, Não é Não? O mesmo projeto, não, e agora não. O protocolo Não é Não, exatamente. E agora, sim, de uma forma mais ampla, né? Porque a gente estava ali há uma semana, nós tomamos posse num dia, uma semana depois já era o Carnaval, mas foi uma ação muito bacana e a gente conseguiu chegar nas pessoas, conversar, conscientizar, que é algo que é muito importante, a gente fala muito isso na Secretaria. A base de tudo é a informação e o conhecimento. Então, quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, por exemplo, a gente precisa fazer, e tenho conversado muito com o Conselho Tutelar sobre isso, a gente precisa fazer um trabalho de base. Com certeza. Conversar, chegar na criança, chegar no adolescente, porque quando uma menina, ela cresce vendo a sua mãe sendo agredida, muitas vezes ela vai entender aquilo como um ato normal. E talvez ela seja, no futuro, uma mulher que sofra agressão também. E achar normal também. E achar normal. Da mesma forma que nós pegamos os meninos que vêm, os pais agredirem as suas mães, e eles acabam também se tornando agressores. Pais agressivos. Então a gente precisa chegar nessa criança e nesse adolescente antes que a coisa já evolua, né? Hoje a gente chega na mulher muitas vezes depois que ela já foi agredida, com as políticas que nós temos no município, com a rede de proteção, mas a gente precisa fazer um trabalho de base mesmo, pensando a médio e longo prazo, para que as próximas gerações tenham mais consciência do quanto apoio, isso. Saber que tem uma secretaria ali, que pode procurar, pode buscar apoio. E divulgar mesmo, o que a gente tem de canal de denúncia, nós temos o Projeto Guardiã Maria da Penha, a gente tem a Guarda 153, que você pode ligar para fazer uma denúncia, sendo a pessoa que está sofrendo agressão, ou alguém que está assistindo uma agressão. Então a gente tem o CREAS, também está à disposição, nós temos a DDM, a delegada Mayla, super participativa, então nós temos uma rede onde a gente consegue encaminhar essa mulher para um serviço, tirar essa mulher dali do risco, né, do convívio com o agressor. Então é importante que só a vítima, alguém que observa também tem todo o direito, pessoa, né, de interferir, pessoa. Procurando ajuda, não é isso, Jaque? E é muito importante a gente falar disso, porque eu ouvia muito dizer na minha infância, em briga de marido e mulher não se mete a colher. É errado. Né? E precisa. A gente, precisa às vezes, você pegar o teu telefone rapidinho e discar 180, 190, 153, pedir uma ajuda, você está salvando uma vida. E muitas vezes você está salvando a vida de uma mãe que vai deixar 2, 3 filhos pequenos aí sem ter com quem ficar. Então é muito importante que a gente seja uma mão que acolhe sem julgamentos, porque muitas vezes a gente entra numa seara de, mas por que está nessa situação? Ah, mas se ela trabalha, por que ela está ali ainda? E não é só isso. Né? Para você romper o ciclo de violência, são diversas camadas que você enfrenta para sair daquela situação. Então é muito importante que a gente tenha tudo isso. É claro que a gente divulgue os canais, que a gente divulgue a rede de proteção que a gente tem em Cubatão, porque quanto mais conhecimento, quanto mais informação e mais vidas a gente consegue chegar. Então, a Secretaria tem esse trabalho de combate à violência, de combate a todas as violências e preconceitos. Nós damos posse agora no Conselho de Direitos Humanos, que inclusive é uma lei da época do Ney Serra, e agora a gente deu a posse do Conselho, a primeira gestão no final do ano, para a gente começar a trabalhar os direitos humanos de uma forma mais ampla, olhar para todas as pessoas, trazer a discussão, trazer as pessoas para perto, para que a gente possa ampliar a discussão, para que a gente possa de fato levar a política pública para quem realmente precisa. Então, isso foi a criação do Conselho dos Direitos Humanos, é isso? Nós criamos, o Conselho já existia por lei, né? Mas ele foi dado posse agora no final do ano, exatamente. Pô, Jaque,
Tem mais um projeto interessante dentro da Secretaria que você queira frisar? Então, esse ano é o nosso ano, porque a gente trabalhou muito no ano passado com construção, conversamos muito, ampliamos muito o diálogo para entender a real necessidade, mas a gente tem algo que é muito bacana, que eu acho que é legal compartilhar com vocês, que nós estamos caminhando para a Casa Afro. Casa Afro. Provavelmente seja lá no Casqueiro, e é um convênio com o governo do estado, então uma casa que vai abrigar aí as políticas de igualdade racial, e esse é um avanço muito grande para nós, principalmente para nós cubatenses que somos em sua maioria negros. Perfeito. E precisamos realmente de um lugar, de um equipamento que esteja ali à disposição para que a gente possa desenvolver as políticas. E esse ano a gente já deve começar a construção da casa. Muito bom, Jaque, muito bom. Jaque, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer o Bruno Ribeiro, que está aqui nas mídias sociais da Jaque Barbosa. Eu queria que você deixasse essa mensagem para o nosso telespectador, Jaque. Eu vou aproveitar este momento para reforçar o que eu falei sobre a questão da violência contra a mulher, porque o que nós estamos vivendo hoje é muito desesperador. Com certeza. Os números crescem, a gente percebe que não é uma questão de formação, de condição financeira, é muito mais amplo. Eu digo sempre que o que nós vivemos é uma epidemia e essa epidemia precisa ser combatida. E quando a gente fala de epidemia, todos os setores sofrem. Saúde, segurança, educação. Nós temos crianças ficando doentes e a gente precisa muito olhar para isso com a gravidade que realmente é e chamar a discussão para a gente. É uma discussão de homens, não é uma discussão só de mulher, é uma discussão de toda a família, porque famílias estão sendo acabadas por conta da violência contra a mulher. Então, se você sofre qualquer tipo de violência, aqui em Cubatão nós temos uma rede à disposição para te ajudar. Ligue 153, ligue 180, 190, peça ajuda. A Secretaria da Mulher e Direitos Humanos também está à disposição para os encaminhamentos, para que você possa estar inserida na rede. E se você é uma pessoa que conhece ou que passou na rua e está vendo alguma mulher sofrer qualquer tipo de violência, não deixe de pedir ajuda. 153 é o telefone da nossa Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar e 180, que é o telefone oficial de combate à violência contra a mulher. Perfeito, muito obrigado, Jaque Barbosa. Eu que agradeço o convite e até a próxima. O nosso programa chega ao seu final, até o próximo.